Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 10 de janeiro. Ontem a gente teve um dia aí com bastante alta. Até falei que ontem era um dia de realização de lucro para quem estava operando no curto prazo, tá? A gente primeiro tem que saber diferenciar o que é o longo prazo do curto prazo. Para quem estava operando no curto prazo, a gente está com estrutura de alta, teve bastante altcoins subindo. Hoje vou analisar algumas altcoins junto com vocês. Vou falar principalmente da Gala, que foi um dos ativos que subiu bastante aí, o que eu espero nesse tipo de ativo. A gente vai dar uma comentada sobre o price action hoje, beleza? Não vou trazer o longo prazo hoje, só vou falar do curto prazo, só vou falar de price action, não vou falar de análise on-chain, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar também que esse conteúdo está sendo relevante. Bom, chega de papo e bora lá ver o que a gente consegue tirar de conclusão do dia aí. Primeiro de tudo, hoje a gente tem um pronunciamento do Jerome Powell, não é um pronunciamento muito relevante, mas ele pode falar alguma coisa que movimente os mercados bastante, que traga volatilidade para o mercado. O primeiro ponto é, eu não gosto de operar em dias de notícia, porque geralmente o mercado vai para ambos os lados se a notícia ela é algo que mexe muito com o mercado. Então o primeiro ponto que eu vou setar no meu dia é que hoje é um dia de notícia, então eu não vou procurar operar na data de hoje. Eu falo bastante para vocês que oportunidade tem todos os dias e nem todas as oportunidades ela é feita para nós. Mas não é porque eu não vou operar hoje, isso quer dizer eu não vou tomar decisão nem de compra, nem de venda na data de hoje. Esse pronunciamento vai acontecer daqui a pouco, mais ou menos, ou na verdade esse pronunciamento já aconteceu, porque isso daqui é às 11 do Brasil e aqui nos Estados Unidos já é 10 da manhã, então já tá meio-dia aí no Brasil. Não sei se esse pronunciamento já aconteceu ou não, isso daqui eu preciso verificar, mas de todo jeito, quando a gente tem esse tipo de notícia, a gente pode ter essas movimentações com mais volatilidade. Na parte da tarde, a gente vai ter outra notícia também sobre o mercado americano, então isso daí pode movimentar bastante o mercado para ambos os lados. Então, o primeiro ponto que eu setei é que hoje não vai ser um dia que eu vou operar, porque a gente vai ter algumas informações relevantes aí que podem movimentar o mercado. Beleza? Então, primeiro ponto. Bom, quando a gente olha para o S&P aqui, a gente vê que na data de ontem a gente teve uma boa movimentação de alta no S&P, que a gente saiu de dentro dessa consolidação. Isso daqui é muito bom, porque a gente estava preso dentro dessa consolidação desde o dia 16, né? Só deixa eu apagar um pouco de linhas aqui para a gente ficar mais claro. Então a gente saiu de dentro dessa lateralização aqui que a gente estava desde o dia 16 ali, beleza? Isso daqui foi muito bom, a gente fez um rompimento para cima, o mercado voltou, o mercado fez um pullback aqui e está tentando se segurar nessa região. Olha só como que a gente tem um candle de reversão nessa região, ele está tentando se segurar aqui nesse topo que ele foi rompido. Ele precisa dar continuidade nessa movimentação aqui e fazer o rompimento desse topo que ele deixou para trás. Se ele fizer isso, a gente tem um pivô de alta no gráfico de 4 horas, tá? Eu tô olhando aqui para o gráfico de 4 horas, então como ele já está tentando formar fundo aqui nessa região, a gente vê que ele tentou formar fundo nesses 3 candles aqui, formou fundo, veio aqui, pegou a liquidez de todo mundo e voltou. Aqui a gente pode falar que foi um fundo. Se o mercado se segurar nessa região e fazer o rompimento desse topo aqui, ótimo, a gente tem uma formação de um pivô de alta no gráfico de 4 horas no S&P. Isso daí vai ser algo positivo. Agora, se o mercado voltar aqui para dentro dessa lateralização, perdendo esse fundo que ele deixou para trás aqui, porque agora ele tem a chance de voltar aqui e fazer um topo mais baixo que o topo anterior. Se ele fizer esse topo, perder esse fundo aqui, beleza, a gente perde essa movimentação de alta. Se a gente perder a movimentação de alta, você vai esperar por mais quedas. Se a gente formar o pivô de alta, você vai esperar por movimentações de mais altas dentro do mercado.
Hoje, aonde o S&P está se segurando aqui, ele está muito saudável, porque olha só, se a gente traçar a Fibonacci do movimento, a gente vai ver que ele está tentando se segurar acima de 0,5 de Fibonacci. Ele deu uma agulhadinha aqui um pouco abaixo. Eu considero que movimentos saudáveis e movimentos de pullback, ele tem que vir até dentro dessa região aqui, que é entre 0,5 de Fibonacci e 0,618 de Fibonacci. Veio dentro dessa região, para mim, é regiões de ponto de compra, caso a gente continue na movimentação de alta. No S&P, a gente ainda não tem uma tendência clara no gráfico de 4 horas. A gente saiu da lateralização, mas a gente ainda não formou um topo e fundo ascendente. Então não dá para falar ainda que o S&P entrou em uma estrutura de alta. A gente pode falar que as criptos entraram em uma estrutura de alta, porque no gráfico de 4 horas, isso falando por curto prazo, tá, galera? Eu tô falando isso para as próximas semanas, para os próximos dias. Quando a gente olha gráfico de 4 horas, de 1 hora, a gente tá falando com mentalidade de swing trader, não é de simplesmente você comprar o ativo e ficar rodando para o longo prazo. Não, a gente está falando de uma operação, de uma estratégia, de uma análise que ela vai durar um espaço de tempo determinado, que não vai passar de meses, por exemplo, não vai se tornar um position trade, beleza? Então, olhando para isso daqui, a gente vê, a gente saiu dessa lateralização e a gente pode ficar direcional. Tem que aguardar a movimentação acontecer, tem que aguardar o fundo realmente ser constituído ou o topo ser constituído para a gente confirmar. Mas saiba que se a gente fizer isso daqui e perder o fundo, a gente vai entrar em um pivô de baixa. Tanto quanto se a gente se segurar nessa região aqui e fizer o rompimento do topo que foi deixado para trás, a gente vai entrar em um pivô de alta. E aí o mercado vai se direcionar. Ele pode também ficar lateral aqui e não se direcionar, a gente tem essa opção, mas a gente geralmente analisa, trabalha mais com o mercado direcional. Então vamos esperar o S&P tomar a sua decisão, se ele vai formar um pivô de alta ou se ele vai formar um pivô de baixa, beleza? Quando a gente puxa aqui movimentações que aconteceram na data de ontem, aí a gente pode olhar para a Gala, foi talvez a cripto que mais subiu na data de ontem, né? A gente teve só ontem foi exatamente... Não, essa movimentação aqui, se eu não me engano, foi ontem. A gente teve uma movimentação de Gala aí ontem, tava dando, cara, nas últimas 24 horas tava dando movimentação de mais de 100% de alta. Mas se a gente olhar aqui, ó, desde ali do final do ano, dia 30 de dezembro, teve 220% de alta em Gala. Eu estou olhando o gráfico diário, tá, galera? Então, no gráfico diário, o que eu tenho? Caso o dia de hoje ele feche dessa maneira. Olha só, eu tenho uma pressão de compra bem forte, só que eu tenho vendedores aqui em cima nessa região. Primeiro candle, a primeira história que a gente conta no candle aqui do dia 8 é que a gente teve vendedores nessa região. Depois o mercado continuou subindo, ele veio aqui em cima, pegou mais liquidez e ontem a gente teve mais vendedores nessa região. Na data de hoje, a gente já começa a ter um candle mais fraco do que o candle do dia anterior. Esse candle, ele ainda não fechou. Eu sempre falo para vocês, analisar o candle quando ele fecha. Então tem que aguardar o dia de hoje. Mas caso a gente continue com esse candle aqui, olha só, estamos em uma região, primeiro ponto, em uma região de resistência do ativo, que foi um topo que foi formado anteriormente, o ativo não conseguiu ultrapassar essa região. A gente tem pressão vendedora, uma sombra vendedora muito grande ali em cima, um pavio. A gente teve um clímax, que é um volume de compra muito alto, fora do normal, ou seja, teve um esforço muito alto no dia de ontem para a gente subir, para a gente chegar nessa região. Isso daqui pode mostrar uma exaustão da ponta compradora. E a gente tem também o RSI do gráfico
diário, nem é o gráfico de 4 horas, do gráfico diário em sobrecompra. Se a gente puxar os gráficos anteriores, o gráfico de 4 horas já bateu sobrecompra também, está formando topo. Se a gente buscar o gráfico de 1 hora, ele já formou um topo também, está lateralizando nessa região. Ou seja, a gente tem todos os RSIs do ativo, olhando para o gráfico diário, entrando em sobrecompra. Isso é um sinal, obviamente, com todas essas informações, resistência, sombra vendedora, clímax e RSI em sobrecompra. Isso daqui não é momento de comprar o ativo. Eu sempre falo para vocês, galera, se você entrou nessa região e aconteceu essa porrada no ativo, simplesmente realiza, põe lucro no bolso, porque o mercado ele anda em ondas, ele anda em fases e não em linha reta. Ele pode andar em linha reta durante alguns dias, durante um período, durante uma bull run. Ele anda em linha reta durante semanas, só que ele precisa se movimentar em ondas, porque as pessoas vão realizar lucro, vai ter operação de short. A gente tem tanto aqueles que acreditam no ativo quanto aqueles que não acreditam no ativo também. Então, do mesmo jeito tem pessoas comprando, terá pessoas shortando. Do mesmo jeito tem pessoas que compraram lá embaixo, estarão realizando lucro, a gente vai ter pessoas também entrando no topo do ativo. E nós, como traders, a gente sempre tem que gerenciar o risco. A gente vai entrar em uma operação quando a operação estiver ao nosso favor, não quando a operação estiver contra. Então, olhando todos esses indicadores, a operação ela está contra. Não compre o ativo com essas características. Depois de uma grande porrada de alta, clímax, pavio e RSI em sobrecompra. Não compre esse ativo nessas regiões. Se você acreditar no ativo, se você acreditar que o ativo vai continuar essa estrutura de alta e que ele vai se movimentar to the moon, que ele vai, se você acredita no protocolo, se você acredita em alguma coisa, ou até mesmo se você só quer operar o ativo, compre no pullback, compre na retração, compre na volta do ativo. E na hora que o ativo voltar um pouco, retrair, as pessoas realizarem o seu lucro, você limpar aqueles traders que fizeram lucro, que queriam sair do mercado, você limpar as pessoas que shortaram e que já fizeram o seu lucro no mercado. Depois que você limpar essas pessoas, aí você entra no ativo. E como que você compra em um pullback? Você espera o ativo cair e na hora que ele começar a formar candles de reversão em retração de Fibonacci, aí você compra esse ativo. Aonde eu costumo comprar no pullback? Qual que é a minha estratégia? Qual que é o meu setup? É a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês no S&P. Eu compro dentro da região de 0,5 e 0,618 de Fibonacci. Para mim, entrou dentro dessa região aqui, entrou dentro desse caixote que eu coloquei aqui. Se o mercado vier até esse caixote, mostrar força compradora, tornar a candle de reversão, eu faço a entrada no ativo, porque eu vou esperar por uma movimentação de alta, eu vou esperar por um retorno até o topo, quiçá para fazer um pivô de alta ou até mesmo para fazer um topo duplo para depois começar a entregar mais queda lá na frente. Só que esses ativos que subiram muito, deram uma porrada muito alta, quando você traça Fibonacci, olha só, a gente tem a movimentação, Fibonacci é só uma porcentagem, 0,5 é 50% da retração, 0,618 é 61,8% da retração. Então, o seu stop, quando a gente tem uma movimentação muito alta, o seu stop ele vai estar em dois locais, ou em um dos dois locais, na verdade, né? Ou você vai aguardar por uma movimentação onde vai te mostrar uma reversão, onde vai ter um candle de reversão, e aí você pode colocar um stop abaixo desse candle de reversão. Olha só, a gente está falando como o ativo subiu muito, a gente tem as posições
com uma variação muito alta. Então, se a gente está falando aqui de que ele vai fazer um pullback, ele vai se segurar nessa região, a gente está falando que você pode ter um stop ali de 20%. É um stop muito alto. Obviamente, você também vai buscar um gain muito alto. A gente está falando que se ele formar um topo duplo, você vai buscar 60% de alto. Se ele for mais para cima, você pode buscar 100% de alta. Só que o stop correto, o stop técnico, de quando você entra em uma retração de Fibonacci, quando você entra em um pullback, o stop correto que você coloca, ele é na base do movimento. Só que essa movimentação, ela foi muito alta, ela foi muito forte. Se você entrar nessa região aqui, você vai ter um stop de 50% de loss. Então, eu não usaria um stop técnico, eu usaria um stop dentro da reversão, dentro do candle de reversão, abaixo do candle de reversão. Só que saiba que quanto mais próximo você colocar seu stop, quanto mais curto você colocar, por exemplo, o ideal seria o stop técnico, quanto mais curto você colocar, mais chance você tem do mercado simplesmente te liquidar e voltar, porque muitas pessoas vão colocar o stop naquela região também e o mercado pode pegar aquela região, pegar o stop de todo mundo e dar a movimentação de alta. Então você tem que ter essa noção de quando você entra em ativos com grande porrada, você tem um risco maior, mas você também tem a probabilidade de ter um retorno maior, beleza? Então, resumindo de tudo aqui da Gala, o que eu esperaria? Eu não entro nessa posição. Se o mercado continuar subindo aqui, cara, deixa subir, porque ele vai subir mais 1 ou 2 dias, 3 dias, quiçá, não sei quantos dias, não dá para saber, mas se ele continuar subindo aqui, ele vai ter que retrair em algum momento, porque o RSI já está em sobrecompra, já está, cara, no patamar mais alto de toda a baixa que a gente teve. Então, tem que esperar esse RSI retrair, esse RSI esfriar um pouco para poder fazer uma entrada. Deixa subir, se você quer entrar nesse tipo de protocolo, na hora que ele formar o seu topo aqui, cara, você precisa de 3 candles para ter uma formação de topo. Esses 3 candles já são suficiente, porque a gente tem um candle mais baixo, um candle mais alto e um candle mais baixo. Pumba, 3 candles formou topo. Então, simplesmente aguarda a retração e vai procurar por compra dentro de 0,5 e 0,618 de Fibonacci. Pô, o movimento ele pode ficar forte e não chegar nessas regiões? Sim, o movimento pode ficar forte e não chegar dentro de 0,5, 0,618 de Fibonacci, simplesmente lateralizar aqui e boom, lá para cima novamente da outra pernada de alta. Só que o meu setup é esse, cara, sinto muito, mas o meu setup é aonde eu compro dentro dessa fase aqui da retração. Eu não compro aqui dentro dessa região. Então, simplesmente, se acontecer isso dele lateralizar, fizer uma bandeira de alta e continuar subindo, tudo bem? Segue o jogo, segue o baile. Eu falo para vocês, existem oportunidades todos os dias em todos os ativos. Todos os dias você pode lucrar em qualquer ativo, seja abrindo long, seja abrindo short, e a gente tem uma infinidade de ativos no mercado. Só que nem toda oportunidade é para você, como nem toda oportunidade é para mim. Então, se ele se segurar aqui em cima e não entrar dentro da minha zona do meu setup, eu não compro, eu perco a movimentação, porque essa movimentação ela é uma oportunidade que não é para mim, é para pessoas que têm outro tipo de setup. O meu setup tá comprando aqui dentro, beleza? Então, para Gala, é isso, não compraria esse ativo nesse momento. Obviamente, isso aqui não é uma recomendação de investimento, é a minha análise, como que eu interpreto o mercado, e eu estou tentando passar o meu conhecimento para você, como que eu utilizo as ferramentas, como que eu olho para o gráfico com RSI, como que eu me comporto quando a gente tem clímax, como que eu uso Fibonacci, e de tudo isso daqui, você pode aprender como utilizar essas ferramentas, beleza? E adaptar isso para o seu setup. Mas isso daqui não é call de compra ou de venda. Obviamente que não, cara. Seja uma pessoa madura, uma pessoa que sabe aprender no mercado e simplesmente criar um seu próprio setup,
ter as suas próprias responsabilidades, beleza? Quando a gente olha para o BTC, cara, BTC tá lindo, a gente tá em uma estrutura de alta no gráfico de 4 horas, lembra que o S&P não tá em uma estrutura de alta? O S&P tá em uma estrutura de alta no gráfico de 4 horas, a gente tá formando topos e fundos ascendentes na retração de ontem. Olha só, a gente teve a pernada de alta aqui do mercado no gráfico de 4 horas ontem, a gente deu uma retração até 0,5 aqui de Fibonacci. É uma retração que, por exemplo, eu não compraria, porque foi uma retração super curta, uma retração super rápida, onde a gente não esfriou tanto o RSI. Veja que o RSI esfriou pouca coisa, então eu deixo essa oportunidade passar e simplesmente vai embora. Não atingiu o meu setup. Olha só como que o mercado ele segue com força hoje, ele tá tentando romper o topo aqui, ele tá tentando romper a resistência. A gente tá olhando para um gráfico de 4 horas, o que a gente não pode começar a fazer aqui? Formar um topo duplo nessa região. Tem a probabilidade da gente fazer uma formação de topo duplo aqui, porque o RSI ele tá em região de sobrecompra, mas se ele romper, vier um pouco aqui acima, ótimo, beleza, continuamos saudável na movimentação. Qual que é a movimentação? Topos e fundos ascendentes. Então eu não brigo contra a tendência. Se a tendência é de alta, eu vou buscar por operações de long. Se a tendência é de baixa, eu vou buscar por operações de short. E, novamente, eu estou falando do curto prazo, estou analisando o gráfico de 4 horas. Tendência de alta no gráfico de 4 horas não tem nada a ver com a tendência do diário. A tendência do diário, do semanal, é tendência de baixa. A tendência do diário a gente está lateral, tendência do semanal é tendência de baixo. Cara, cada tendência é uma tendência. Cada time frame do gráfico, diário, semanal, mensal, 4 horas, 5 minutos, 1 minuto, cada time frame interprete como um ativo diferente. Interprete como uma tomada de decisão diferente. Saiba que quanto mais curto o time frame, mais rápido vai ser a sua operação. O que é a operação? Abrir posição, fechar posição. Beleza? Olhou para o gráfico de 1 minuto, você vai fazer scalp ali. Em minutos você vai abrir e vai sair de uma operação. Beleza? Olhou para o gráfico de 4 horas, a gente está falando de um swing trade. Eu não acho que essa retração, a movimentação ela tá forte ainda, eu não acho que essa retração ela foi uma retração suficiente para a gente esfriar o RSI. Eu espero que a gente tenha uma retração maior ainda, a gente pode fazer um rompimento aqui em cima, pode, mas eu vejo que a gente tem mais probabilidade de fazer um topo duplo aqui, porque a gente está na região de resistência, o mercado não esfriou tanto. Olha só, quando a gente olha para o gráfico de 4 horas, a gente teve um único candle de retração. A gente ainda não teve respiro, a gente ainda não esfriou o RSI. Então, novamente, existem várias oportunidades no mercado. Não vou entrar nesse tipo de movimentação. Vou esperar para que o mercado fique com uma movimentação mais clara, uma movimentação mais saudável, seja ele romper aqui e na próximo pullback, na próxima retração, eu vou avaliar a entrada, ou se ele formar um topo duplo aqui, aí eu vou avaliar a reentrada lá embaixo, beleza? Em outra movimentação, mas não exatamente como que o gráfico está aqui nesse momento. A gente segue em tendência de alta. Se você ainda está posicionado no ativo, ótimo. Se comprou o ativo aqui embaixo, ótimo, cara. Segue surfando, vai fazendo sua análise. Ontem eu fiz a minha saída, eu tinha uma operação de swing trade aberta em Matic, né? Eu abri uma posição em Matic mais ou menos... Eu não lembro se foi nessa região aqui, ó, exatamente. Não lembro em que região que eu abri, mas eu abri mais ou menos uma posição em Matic por aqui, por volta desses candles aqui. Abri uma posição em Matic e simplesmente surfei até ontem. Ontem aqui nos 86 centavos, mais ou menos. Saí desse candle porque a gente estava chegando já em região de sobrecompra. A gente já estava chegando em resistência do ativo.
a resistência que a gente teve aqui atrás, olha só, essa mesma região, o mercado tentou romper, não conseguiu 2 vezes, depois ele fez um rompimento e enxergou isso daqui como suporte. Suporte perdido se transforma em resistência. Então, por conta disso, eu abri uma operação aqui embaixo e fechei uma operação aqui em cima. Estou fora do mercado e vou analisar como que vai ser o pullback, como que vai ser a retração, cara. Veja só, a gente tem Matic, não chegou aqui em 0,618. A gente teve simplesmente uma pequena agulhada aqui dentro, não me deu oportunidade de entrada ainda. Eu gosto de ver quando o ativo entra aqui, às vezes ele dá uma agulhada aqui abaixo e volta logo em seguida. Eu vou procurar por candles de reversão, mas dentro dessa região. E não só o candle de reversão, como eu preciso que o RSI esfrie um pouco, ele volte para patamares lá por volta dos 50, a metade ali, para me mostrar que daqui para frente pode entrar a força compradora quando a gente tiver com o RSI em 50 e depois ele voltar lá para o sobrecompra, beleza? Então, Matic é um ativo que eu estou operando no curto prazo, eu estou olhando para swing trade nele, que é simplesmente ficar alguns dias exposto, vou esperar uma movimentação. Como que eu acabei de fechar uma posição dentro dessa região, estou esperando por novas oportunidades de entrada. Essas novas oportunidades de entrada serão ou dentro da retração de Fibonacci ou simplesmente voltando em suportes anteriores. O ativo pode perder Fibonacci e ainda continuar dentro do jogo? Sim, ele pode perder Fibonacci, voltar até um suporte anterior, mostrar candle de reversão com um RSI em sobrevenda. Se isso acontece, também é uma outra posição, é uma outra estratégia que está dentro do meu setup que me dá um ponto de compra também, beleza? Então eu tô esperando que os ativos eles retraiam um pouco, tanto o BTC aqui quanto o Gala. Se a gente for ver Gala, também não vou entrar em Gala, mas quanto Matic também, tô esperando uma retração no gráfico de 4 horas aí para poder fazer uma entrada. Mas é o que eu falei, não necessariamente o mercado vai seguir o meu plano de simplesmente voltar aqui. Cara, 2 pontos, o mercado pode lateralizar aqui, ou o mercado pode romper aqui, não importa o que o mercado vai fazer, eu preciso aguardar uma próxima movimentação que me dê uma segurança para fazer uma entrada no ativo, beleza? Então isso para Matic. Quando a gente olha, o Ether tá no mesmo padrão que o BTC, tá? O Ether tá no padrão de tentar romper a resistência dele. Olha só, a Fibonacci da última pernada já está traçada aqui. Veja que o Ether não fez recuo ainda, o Ether não esfriou o RSI tá com divergência de compra. Não entro nesse momento. Vou esperar por RSI esfriando, vou aguardar pacientemente pelo ativo chegar nessa região ou pelo ativo voltar aqui embaixo para o suporte que ele deixou para trás. Vou aguardar a movimentação. Na hora que a oportunidade chegar para mim, eu vou lá e opero. Um dos grandes erros de quem começa a entrar pro day trading ou pro swing trade, que quer ser esse tipo de profissional, quer ser um trader mais do curto prazo, um dos primeiros erros é querer operar todos os dias, abrir e fechar a operação todos os dias. Se você é um day trader, que é um cara que tem que abrir e fechar a operação dentro do mesmo dia, não necessariamente você precisa abrir, você ficar operando todos os dias. Tem dias que você precisa não operar. Às vezes, não operar também é operar. Tem que controlar a emoção. É viciante operar no curto prazo. Operar no day trade, cara, é muito viciante. Libera hormônios pra você e você fica viciado no jogo. Você quer o jogo ali toda hora. E, cara, às vezes você tem que saber sair como vencedor e simplesmente espera outra oportunidade. Quando tudo tiver ao seu favor, quando a análise tiver mostrando para você bastante indicativos de que vai retomar uma movimentação de alta, aí você entra, cara. Não entra nessas movimentações com RSI em sobrecompra. Você tem muita chance de ficar preso
no topo. E aí muitas pessoas vão pensar, bom, então eu posso shortar o ativo. Sim, você pode shortar o ativo. Por exemplo, ontem eu shortei Solana mais uma vez, só que eu abri e fechei a operação super rápida. Eu fiz um scalp em Solana, eu simplesmente abri a operação na base. Eu estava no gráfico de 1 hora, eu abri a operação na base desse primeiro candle que a gente teve. Opa, calma aí. Deixa eu só apagar esse monte de bagunça aqui. Ô, lasqueira. Eu abri a operação na base desse candle aqui que a gente teve de rejeição. Tive esse candle aqui de rejeição, abri a operação na base aqui e simplesmente fechei 2 candles depois. Eu fiz um scalp em Solana, porque você não shorta o ativo quando a tendência está de alta. Você pode shortar o ativo quando a tendência está de alta, mas é melhor você jogar a favor da tendência. Comprar no pullback do que ficar shortando o ativo quando ele tá na tendência de alta. E Solana, cara, ela tá muito forte na tendência de alta dela. Eu acredito que ela vai formar topo a qualquer momento, só que a gente ainda não tem indicativo de que ela vai formar topo. Olha só, o gráfico de 4 horas da Solana tá simplesmente subindo e fazendo bandeira de alta. Ele sobe, simplesmente sobe, faz bandeira de alta, sobe, bandeira de alta, sobe, aqui ele pode formar novamente bandeira de alta e sobe. Então, Solana, ela tá bem forte nessa movimentação. Eu tava shortando Solana nessas primeiras movimentações aqui, tomei stop. Nessa movimentação aqui, também tomei stop, que era esperando uma retração maior. Só que eu começo a enxergar que a movimentação tá muito forte, então não é muito favorável ficar shortando esse ativo, ficar com a operação aberta. Por isso que eu abri um short ontem e fiz um scalp só. Só que Solana, mesma coisa também. Tem que retrair, tem que dar um pullback, pode continuar aqui formando bandeira de alta e subindo? Pode, mas é o que eu falei tanto para Gala. Isso vai acontecer há mais alguns dias, não vai ficar acontecendo ada o infinito, porque os ativos estão entrando com RSI do diário, tanto Solana quanto Gala tá com RSI do diário em sobrecompra. Se a gente puxa as outras criptos, elas não estão com RSI do diário em sobrecompra. BTC não está com RSI do diário em sobrecompra. Matic, deixa eu ver, Matic não está com RSI do diário em sobrecompra. Tem espaço para subir ainda. O Ether, quando a gente olha o Ether também, não está com RSI. Ether está entrando com RSI em sobrecompra no diário, mas a gente ainda tem espaço para subida. O Ether ainda tem espaço para poder pegar essa movimentação aqui e simplesmente continuar subindo, beleza? Então a gente tem os ativos aí pro curto prazo. Não olhando para o gráfico diário, mas olhando para o gráfico de 4 horas, a gente tem os ativos aí subindo bastante, só que não estão dando momentos de entrada para o long agora. Então toma cuidado, porque quem comprar agora, quem comprou ontem eu estava vendendo, e quem estava comprando ontem, quem está comprando hoje, tem uma probabilidade maior de ficar preso em topo. Você tem que ser malandro, você tem que saber lidar com o mercado. O mercado não é assim todo dia, que não é jogar uma moeda pro alto e se cair cara você compra, se cair coroa você vende. Não, cara, você precisa ser um analista, você precisa analisar, senão você só vai perder dinheiro no mercado, só vai ter prejuízo. Para fazer dinheiro no mercado, tem que ter experiência, tem que ter análise, tem que ter controle emocional também. Não é só análise, tem que ter mindset também. Você tem que ter várias skills além de saber uma análise gráfica. Todo mundo sabe traçar uma Fibonacci e sabe aonde que é o ponto de compra de Fibonacci. Só que nem todo mundo tem um mindset para saber a hora que você precisa estar fora, a hora que você precisa estar dentro do jogo, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal, que eu te garanto que em uma semana eu vou te entregar um mega conteúdo. Se inscreve aí e fica no canal. Se em uma semana, se em 7 dias de vídeo eu não te entregar um mega conteúdo, pode dar o unfollow,
tá tudo bem, a gente continua sendo amigo, eu que não consegui cumprir o meu trabalho e atender as suas expectativas, beleza? Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir sim durante 7 dias, beleza? Tem dia que a gente fala do longo prazo, tem dia que a gente fala do curto prazo, eu tento trazer informação para todo mundo aqui. A gente tem vários profissionais nesse mercado, investidor, day trader, swing trader, position trader, a gente pode ser todos eles se a gente quiser, beleza? Bom, então é isso, tamo junto, eu vejo você amanhã. Forte abraço e valeu!